Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você conhece alguém que foi abduzido? Vários. Você foi já? Não. Você já viu um ser de outro planeta? Não. Não, mas só os objetos voadores. Objetos voadores, sim. Mas conheço várias pessoas que já viram tripulantes. Ó, o YouTube aqui, Enigmas, esse é o seu, né? Isso é o meu canal. Canal Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios, Tá. esse aqui. Então vamos falar, eu acho que essas histórias são mais, né, podem convencer mais as pessoas. Quem você conhece, uma pessoa próxima, qual o relato de uma pessoa abduzida que você te Teve impressionou? vários. O caso do Antônio Nelson Tasca, que foi um advogado lá de Chapecó, Santa Catarina. Em 1983, em dezembro, ele teria sido abduzido, ou seja, levado a bordo de um objeto, e lá ele passou por algumas experiências traumáticas, né, tendo contato com uma determinada tripulante, que chegou inclusive a ter uma comunicação com ele, passando lá uma espécie de mensagem. E o Antônio Nelson Tasca, desde que eu o conheci, ele repetia a mesma história sem tirar nem pôr, ou seja, ele não mudava uma vírgula, um ponto, era sempre aquilo. Passava-se os anos, ele repetia a mesma história, né? E ele voltou com uma marca, uma queimadura muito feia nas costas, que foi produzida durante essa abdução. E os médicos na época até analisaram aquilo e acharam muito estranho. Tem outros casos, né? Qual é o caso mais recente de abdução no Brasil que você tem conhecimento? Então, na verdade, a abdução ela é um fato que acontecia muito na década de 80 e 90. O que aconteceu de lá para cá? Houve uma mudança, talvez, no modus operandi desses seres, porque hoje a gente tem o que se chama de visita de dormitório. O objeto ele não vem abduzindo em estrada. Às vezes o cara está lá dirigindo, o objeto vem e abduz a pessoa. Ou seja, a ocasião faz o ladrão, né? Ele está num lugar meio ermo e o objeto vem, rapta e faz o que tem que fazer. E não só experiência genética, mas também implantes, esse tipo de coisa. Já atualmente, nos dias atuais, o que tem ocorrido? O objeto vem na casa, às vezes fica no telhado, do lado, e ele, através de um foco de luz, ele adentra. Esses seres adentram para o quarto da pessoa, que é o interesse deles, e lá, às vezes, o interesse não é no casal. Vamos dizer que tem um casal dormindo na cama, e o interesse é só no homem, por exemplo, ou só na mulher. Então, o outro permanece paralisado, dormindo, não percebe nada, e a pessoa que é o interesse deles é abduzida no recinto, ou seja, dentro do quarto. Em alguns casos, ocorre de retirada dessa pessoa do quarto e colocada dentro do interior dessa nave, onde ela passa Fisicamente? Ali, fisicamente. O corpo da pessoa físico, O corpo, vai? fisicamente. Quando volta com algumas lembranças, às vezes não lembra tudo, aí você tem que fazer Mas o uma outro sente falta hipnose dele? regressiva. Oi? A outra pessoa consegue lembrar dele? Ver que ele está faltando, que a pessoa sumiu? Você é um casal? Não, porque às vezes a pessoa está dormindo ali e não percebe. De alguma forma eles controlam mentalmente a situação das duas pessoas que estão ali. E aí essa outra pessoa que depois volta, ela começa a ter flashes, às vezes voltam com marcas no corpo, queimaduras Quem são estranhas. esses extraterrestres, na sua opinião? Sei que não dá para saber, mas quem que você acha que são? São os tripulantes dos OVNIs. Sim. Falar quem são hipóteses. Certo. Hoje, o estudo da ufologia, ela trabalha com hipóteses nesse campo aí. Então, o que poderia ser? Tem a hipótese extraterrestre, que é a percentualmente mais aceita. Então, acredita-se que viriam de outros orbes, né, de fora da Terra. Por isso, a hipótese extraterrestre. Mas não tem como você provar isso. Mas assim, o que você acredita? Se é extraterrestre, se é do futuro, se é do centro da Terra, o que você acredita? Assim, na maior parte dos casos, eu acredito em extraterrestre. E eles vieram Que viriam da onde? de exoplanetas.
que seriam os planetas que teriam a mesma configuração da Terra, assim, ou parecido. O que acontece? Você tem um sistema planetário e a Terra está girando em torno do Sol, aqui no nosso sistema solar, e numa determinada faixa. Existem outros sóis que já foram detectados e planetas que orbitam esses outros sóis, outras estrelas. E lá você tem planetas na mesma faixa em que a Terra está orbitando. Então, lá provavelmente você vai ter água em estado líquido, você vai ter vida, né? Porque tendo as condições, uma temperatura amena, não tão drástica para o frio, nem tão drástica para o calor excessivo, árido excessivo, então teria condição de você ter algum tipo de vida ali parecida conosco. Mas aí essa Agora, vida a nível de micróbios, aí você pode ter. Sim. Até em condições adversas. Você tem, por exemplo, micróbios que vivem dentro de vulcões. Mas vamos lá. Nas regiões geladas, gente, né? Você deve ter falado disso aqui, né? O Mistério no Espaço de Marte. A China pousou uma nave em Marte agora, né? Sim. Então vamos lá. Se a gente fala de viagem no espaço, né? A gente chegou em Marte agora, o ser humano chegou em Marte, tem enfim, mas não tem um ser humano lá, né? Mesmo porque dependendo da distância que a gente for viajar, não tem tempo de vida para... Ou eu estou falando bobagem? Se for viajar até Plutão, a gente morre, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente não tem tecnologia que imprima uma velocidade para chegar lá. Teria que ter uma tecnologia mais avançada. Mas essa tecnologia para andar tão rápido e também para esse bichinho não morrer, né? Ou assim, alguma tecnologia que é o que os cientistas querem e os militares atualmente. Inclusive os maiores governos ali, o americano, o chinês, o russo, eles estão interessados nisso. Em adquirir tecnologia desses OVNIs para, através de um processo de engenharia reversa, você desmonta o disco voador e constrói tecnologia terrestre mais avançada, até para usar isso daí em viagens espaciais. Por exemplo, tem esse camarada aqui, que é o Robert Bigelow, esse aqui, né, que é bilionário. Ele tem a Bigelow Aerospace, né, que trata dessa parte espacial. Ele foi contratado pelo Pentágono norte-americano para estar criando uma área para abrigar e fazer testes com esses metamateriais. Inclusive, a gente teve no Brasil, em 2009, 2 agentes do Bigelow Aerospace, justamente aqui no Brasil. Eu estive com eles estavam interessados em materiais de OVNIs coletados aqui no Brasil para justamente fazer esses testes lá, para criar o quê? Tecnologia terrestre mais avançada e também dar um avanço tecnológico não só na parte espacial, mas também médica, né? Porque através de algumas coisas que ele já tem em mãos, eles têm conseguido um certo avanço aí. Não totalmente, porque é uma tecnologia totalmente diferenciada. Existem documentos que estão sendo liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação, e que já falam desses metamateriais também. A gente está para receber agora, dia 25, até o dia 25, a liberação norte-americana, né, que o ex-presidente Trump, ele pediu, fez uma lei solicitando que se criasse um grupo de trabalho, uma força-tarefa dentro do Pentágono para tirar tudo que eles tinham de OVNIs. Porque até então, o governo norte-americano sempre acobertou o assunto. Sim. Porque eles têm interesse nessa tecnologia, não gerar o pânico com o fenômeno. Então, assim, reconheceram que uma gravação feita pela Marinha, se eu não me engano, era de um OVNI, né? Mas não de algo extraterrestre. Exatamente. É algo diferente. Sim, que tá ali. Que é o que você falou, como é que chama? FANI. Fenômeno aéreo não identificado. Perfeito. E o interessante é que vários governos, vários militares têm interesse nesse assunto. E eu penso, mesmo aqueles que nunca viram nada, se você tem um interesse militar em cima do assunto, eles com certeza têm alguma coisa importante aí.
Eles não estariam despendendo dinheiro, despendendo o seu contingente humano para pesquisar o fenômeno, para buscar alguma coisa, se não tivesse alguma coisa importante ou que traria talvez algum benefício para eles. Essa foto você que tirou? Não. Essa aí quem tirou foi o senhor J. Ehrman, lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, isso daí em 1980. E como você tem essa foto em fotografia? Então, eu já pesquiso o fenômeno há 40 anos. Então, sim, a mas gente você tem um troca... negativo? Não, aí foi enviado pelos grupos lá dos Estados Unidos, de Carolina do Sul. Então a gente troca materiais até para a gente ter alguns comparativos. Eu tenho atualmente nos meus arquivos mais de 1000 fotografias tiradas ao redor do mundo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, olha quantas fotos a gente tem aqui da década de 60, 90, quantas imagens, né, que essas máquinas de filme dessa época, né, 91, e que até é o que está falando na revista, e não tem mais. Então, esses extraterrestres, eles iam todos do mesmo lugar? Essa foto aqui, por exemplo, então, se isso aqui é muito, se essa foto for real, pô, esse disco está muito perto. Isso na é no verdade, México. Isso aqui é no México. Na verdade, foram 4 fotos tiradas pelo Pepe Martínez e Montemorelos, né, Nova León, no México, no verão de 94. E agora, a gente está falando de documentação oficial. Eu separei aqui só 2 relatórios. Esse aqui é da Aeronáutica Brasileira, é original da época, que eu ganhei de um dos militares que participou, e ele fala a respeito de um contato, né, um pouso que ocorreu no Morro da Nova Sintra, lá em Santos, né, isso na década de 70, e a gente tem aqui os desenhos que foram feitos pelas testemunhas na época. Esse aqui é um desenho de um ET? Seria o que a pessoa observou, um serzinho com uma espécie de capacete, então, com os olhos negros. Eu queria até falar sobre isso. Esse desenho e aqui são as fotos feitas do local onde ficou a marca de pouso, feito pela aeronáutica naquela época. Essa imagem que você está me mostrando aí, né, que a pessoa fez o desenho, ela fez um ser com um capacete. Isso. Né? Tem vários casos que falam do ser baixinho, cabeçudo, com olho grande. Isso, que é o Gray. Gray, tá. A minha pergunta é, este ET é um ET ou esta é a roupa do ET? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não dá para saber, né? Por quê? Não dá para saber. Imagina se tá passando um outro ET na Lua e vê um astronauta. Ele vai achar que o ser humano é daquele jeito, mas é a roupa do astronauta. Você tá entendendo? Exatamente. Tipo, ele vai achar que tem um olho só. O olho preto, por exemplo, desses Grays, né? Poderia ser uma espécie de óculos, alguma proteção. É isso. Por conta da claridade. Mas isso a gente só pode falar de forma especulativa, de forma teórica. Porque a gente não tem como provar algo desse tipo.